louvor, nós prosseguiremos aqui hoje meditando sobre o tema conhecendo ou compreendendo o valor da humildade. Olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Continuamos então com a programação Manancial, uma vez que já fomos aqui abençoados pela ministração de louvor ali do Ministério de Louvor da Comunidade Sião. Estava eu falando no final do bloco anterior sobre reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus. O grande erro de Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor, foi imaginar que todas as suas conquistas tinham acontecido em função da sua grandeza, da sua soberania, da sua condição de imperador. E na verdade foi uma ação permissiva de Deus, levá-lo às conquistas. E neste caso deveria ele ter atribuído a Deus toda a honra e toda a glória. Mas uma vez que ele não enxergou esta realidade, uma vez que ele não compreendeu, não é, que realmente quem merecia a honra e a glória era Deus, Deus teve então a sua maneira peculiar de tratar esta questão da arrogância do coração de Nabucodonosor. Veja,
quando ele então reconhece, acha que realmente tudo aquilo era para a sua glória, pela sua glória e pelo seu poder, a palavra bíblica nos diz que uma voz do céu, não é, vem direcionada a ele e diz: de ti passou o seu reino. Se formos ler todo o texto bíblico, nós vamos compreender que este homem perde o entendimento, o raciocínio, e ele vai habitar com os animais. Diz a Bíblia, a Escritura Sagrada, que cresce pelos de animais em Nabucodonosor. E ele começa a pastar como animais, até que ele realmente compreendesse a quem pertencia a honra e a glória. Na verdade, meu amado telespectador, tudo que nós temos, tudo o que nós somos, vem de Deus. Não podemos negligenciar em momento algum. Puxa, que privilégio é o meu. Eu sou uma pessoa com um grande entendimento, com uma grande capacidade de raciocínio. Puxa, eu sou inteligente. Nós estamos acostumados a ouvir, né? Estamos acostumados com esse entendimento. Fulano de tal tem um grande cabedal de conhecimento. Fulano de ciclano tem um grande QI. Esta pessoa é muito sábia, é muito inteligente. Esta pessoa é muito capaz, é muito eficiente, é muito isso, é muito aquilo. Na verdade, as pessoas possuem as suas qualidades. Na verdade, as pessoas possuem o seu valor, cada uma delas, né? Nas mais variadas áreas de atividade na sociedade. Mas todas estas qualidades que são inerentes das pessoas, elas foram atribuídas a cada uma delas por uma ação sobrenatural de Deus, por uma ação soberana de Deus, Então, em todo tempo, é sábio nós reconhecermos isto. Este homem não compreendeu, ele teria que render graças a Deus. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 42, e o verso de número 11. Deus dizendo: a minha glória não dou a outrem. Se aquele homem era um homem de sucesso, não é? Se esse imperador era um homem de sucesso, era em função de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. E porque não reconheceu literalmente, ele foi pastar, ele foi comer capim, perdeu tudo que ele tinha. Aquele homem que se achava soberano, que se achava poderoso, agora era tido como um animal, estava entre os animais, pastando, comendo literalmente capim, porque simplesmente não glorificou a Deus, não atribuiu a Deus aquele que era de fato digno de ser honrado, de ser glorificado. Veja o que diz o profeta Daniel, capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O que eu quero aqui salientar nesse texto, nesta palavra bíblica, nesta expressão do próprio imperador aqui, Nabucodonosor, é que ele diz o seguinte: levantei os olhos aos céus e tornou a vir o entendimento, e eu então bendisse o Altíssimo. Todas as pessoas que se imaginam muito capazes, que se acham autossuficientes ou que imaginam que são independentes de uma ação maior da parte de Deus, é porque elas não conseguem olhar para cima. O texto diz: levantei os olhos aos céus. Quando ele levantou os olhos aos céus, então lhe veio o entendimento. Tornou-me a vir o entendimento.
O homem arrogante, ele não tem entendimento. O homem arrogante está olhando para apenas os seus interesses, para o seu umbigo, para a sua vida, para o seu mundo, e imaginando que as coisas estão girando em torno apenas de si. Mas quando o homem levanta os olhos aos céus para buscar a Deus, para conhecer a Deus, para reconhecer a Deus, então, diz o texto, tornou-me a vir o entendimento. Essa pessoa então passa a compreender, passa a ter entendimento de que todas as coisas procedem de Deus e não tem outra forma, e a única maneira é que esta pessoa então passa agora a glorificar. E então eu bendisse o Altíssimo e o louvei e o glorifiquei, porque ele vive para sempre e o seu reino é sempre eterno e o seu reino é de geração em geração. Eu chamo a sua atenção nesta oportunidade que estamos aqui meditando na palavra, juntos, caminhando pelas páginas da Bíblia Sagrada, para que possamos reconhecer, na verdade, que todas as coisas da nossa vida, tudo que temos, eu concluí uma universidade, passei num exame de ordem, sou bem-sucedido na minha profissão, tenho uma família boa, bem suprida, minha família em todos os aspectos, tenho bons relacionamentos, todas estas coisas é graças à ação sobrenatural de Deus. E diante disso, destas realidades, que possamos então bendizer a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, porque é Ele ou dele que procede todas as coisas a favor das nossas vidas. Assim nós chegamos ao final de mais um bloco e após o intervalo prosseguiremos aqui com o programa.